Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de ficção científica, de 2009, intitulado Terra dos Perdidos. Spoilers à frente, numa misteriosa zona selvagem. Um astronauta pede ajuda desesperadamente, mas o seu comunicador não está a funcionar. Ele acredita ele caiu em algum tipo de rasgo no tempo e no espaço. Muito provavelmente nem mesmo a Terra, um rugido à distância coloca medo nele. E ele começa a correr, mas é inútil. Um T-Rex faminto o encontra de qualquer maneira. Enquanto isso, na Terra normal, o apresentador de TV Matt Lauer dá as boas-vindas ao seu show. Seu mais recente convidado pomposo, Dr. Rick Marshall Rick, tem estudado paleontologia quântica, que é baseada na teoria das distorções do tempo, e levou $50 milhões em pesquisa. Ele até escreveu um livro sobre isso, e agora ele está pedindo mais fundos. O curso acha a ideia de dimensões paralelas risível, e ele aponta que todo cientista importante no campo chama isso de bobagem, o que irrita Rick, e o faz sair do estúdio, mas ele vem quando ele ouve Matt dizer que está louco, com a intenção de lutar com ele apenas para ser parado pela segurança. 3 anos depois, Rick está fazendo uma apresentação sobre partículas subatômicas de táquions, que se movem tão rápido que viajam para trás no tempo. Ele projetou um dispositivo amplificador de táquions. Isso deve permitir-lhes viajar de lado no tempo para outra dimensão onde passado, presente e futuro se encontram. Infelizmente o seu público não se importa muito, é só um monte de miúdos numa viagem de estudo, e ele só tem perguntas tolas a fazer dando palestras para crianças em um museu. É o único trabalho que Rick poderia conseguir após o incidente na TV, mas uma pessoa parece interessada em sua doutoranda em pesquisa, Holly Cantrell, que visita Rick e diz que ele é brilhante. Ela acha que ele deveria terminar de construir o amplificador, porque suas teorias estão certas. E para provar isso, ela pega um fóssil antigo com a marca de um isqueiro moderno. Ela o encontrou no deserto cercado por cristais que irradiam táquions. Energia como a que ela está usando em seu colar. Rick olha para o fóssil, pega seu próprio isqueiro e o coloca na impressão. Ele se encaixa perfeitamente e isso lhe devolve a esperança que ele havia perdido. No dia seguinte, Holly volta para ver como ele está novamente, e encontra ele acordando de um coma alimentar. Ele ficou trabalhando até muito tarde, mas ele fez isso. Ele terminou o amplificador táquions, que ele construiu usando alguns objetos domésticos. Então, ele tem alguns dados restantes do drive, como músicas bobas, que ele não foi corajoso o suficiente para testá-lo. Ainda embora Tom, Holly o leva para o deserto onde ela encontrou o fóssil. O problema é que a caverna que ela costumava explorar se tornou uma atração turística. Então eles devem pagar o dono da loja de presentes, Will Stanton, para levá-los lá em sua jangada. A caverna foi decorado para parecer assustador, mas Rick e Holly não se importam com os mitos inventados. Vão tentar dizer a eles que há uma forte leitura de táquions em sua caverna. Então Rick liga o amplificador, que cai na água quando um terremoto começa. De repente as águas sobem, eles ficam mais agressivas, e a jangada é empurrada para o fundo da caverna, que magicamente se tornou mais profunda e brilhante. O trio cai em um vórtice de água no final do passeio. Esse vórtice acaba sendo um tempo VAR, que os leva para a Terra dos Perdidos, onde passado, presente e futuro colidem, assim como Rick havia teorizado, que eles estão em um grande deserto cercado por coisas diversas que caíram de portas aleatórias. Para um navio viking, o único problema é que eles perdiam o amplificador, então eles devem encontrá-lo. Se quiserem voltar para casa, um barulho repentino os alerta de uma presença próxima. Então eles vão investigar e encontram 2 criaturas primatas avançadas prestes a sacrificar um terceiro. Então o trio decide intervir para resgatá-lo. Tenta assustá-los com uma chama de seu isqueiro, mas as criaturas simplesmente o agarram quando ele acidentalmente o deixa cair no chão e fogem. Já que ela estudou línguas primitivas, o azevinho se aproxima à terceira criatura para mostrar a eles seus amigos. E eles aprendem seu nome como Chaka. Rick tenta verificar o tornozelo ferido de Chaka, mas isso faz surtar e correr para que o trio vá atrás dele. Eles, que acabam caindo em uma caixa de areia escondida que os leva para um subterrâneo, caverna cheia de ossos. Vinhas sencientes esgueiram-se por trás deles e os agarram pela cintura para pendurá-los em uma árvore, para que o grupo comece a balançar de um lado para o outro para tentar alcançar o tronco. Um T-Rex aparece do lado oposto e tenta comê-los, mas por causa do balanço, ele sente falta deles e mastiga as videiras. Em vez disso, isso liberta o grupo e os faz cair no chão, onde eles imediatamente começam a fugir para a selva, onde param para tirar uma foto do T-Rex. Como prova, antes de entrar em um chaca da montanha, atravessou uma ponte.
e está tentando destruí-la para impedir o dinossauro de segui-lo, então o trio deve correr mais rápido. Para que não sejam deixados para trás, eles cruzam para o outro lado bem na hora. E quando o T-Rex vê o quão estreita é a ponte, ele decide que o risco não vale a pena e sai. Ele muda de ideia. No entanto, quando ouve Rick dizer que seu cérebro é do tamanho de uma noz, então ele se vira e pula sobre a brecha para ir atrás deles novamente. O grupo começa a correr mais uma vez, e entra em uma caverna diferente com uma entrada muito pequena para o T-Rex passar. Então desta vez ele desiste de vez. Nós garantimos que o dinossauro estava procurando especificamente. Henrique e Holly decide chamar de mal-humorado dentro desta caverna. Shaka encontra os esqueletos de 2 humanos e um monte de suas coisas, incluindo um toca-discos. Então eles decidem acampar lá, durante a noite, com Holly atuando como seu intérprete. Shaka lhes conta mais sobre sua vida. Ele é o príncipe de seu povo, e foi vítima de uma trama traiçoeira. Para roubar seu trono, seu único crime é amar demais, e ele acha que foi tratado com muita dureza. Simplesmente porque ele fez cocô na aldeia. Bem enquanto isso, o doente quer colocar algumas caixas na frente da entrada da caverna para evitar ser encontrado, mas Rick o lembra mais uma vez que os dinossauros têm um cérebro do tamanho de uma noz. De repente algo atinge a caverna e a faz tremer. E quando eles saem para verificar o que foi, eles encontrarem uma noz gigante que o T-Rex jogou neles. Na manhã seguinte, Shaka lhes traz algumas frutas para o café da manhã como sinal de amizade. Mas eles têm aranhas dentro porque é isso que ele considera comida. A caverna começa a tremer novamente, quando uma luz muito brilhante aparece entre as árvores do lado de fora. Então Rick recebe algumas visões estranhas de um alienígena pedindo ajuda. Ele aceita este pedido e corre para a selva com seu grupo, seguindo-o de perto até encontrar um templo abandonado, com estátuas estranhas e algum tipo de cristal obelisco que tem enviado a mensagem para Rick. Shaka está preocupado com essas estátuas e tenta avisá-los dos seres escondidos no escuro, mas eles não conseguem entender ele para que esses seres parecidos com lagartos aproveitem para sair e cercá-los. Holly tira o cinto na tentativa de usá-lo como arma, e isso dá a Rick uma ideia. Ele usa a fivela do cinto para refletir a luz do sol nas estátuas e depois o obelisco, abrindo um portal. Eles entram, mas os seres não podem. Este portal os leva para uma dimensão de bolso, onde o alienígena da visão de Rick se esconde. Ele explica as criaturas fora de nossas pilhas de sono, e elas estão tentando dominar o mundo usando o poder dos cristais para derrotá-los. Ele precisa do amplificador Tachyons para liberar todo o poder dos cristais. Dessa forma ele também poderia enviar o trio para casa. Will não confia nesse cara, mas Rick aceita ajudar o grupo. Volta para a selva, onde Rick faz um mapa em miniatura da área para tentar formar um plano. Para encontrar o amplificador, o primeiro passo é usar urina de dinossauro que ele coletou durante a noite. Para encobrir seu cheiro humano, Rick toma banho com ela 2 vezes. Mas seus amigos se recusaram a fazê-lo também. O plano acaba sendo inútil, porque Shaka aparece então e pede que eles o sigam para algumas pistas que ele encontrou. Eles retornam ao deserto, para uma área que imagens de azevinhos são o ponto de entrada porque está cheio de coisas aleatórias. Coisas incluindo sua jangada quando um caminhão de sorvete cai de outro tempo. Um bando de dinossauro aparece para se alimentar do sorveteiro, incluindo o mal-humorado e sua namorada, que são uma espécie muito territorial. Isso significa que eles cheiram a urina e decidem ir atrás do grupo. A festa começa a correr em direções diferentes e mal-humorado consegue pegar Rick, mas ele se liberta quando seu ponteiro laser fica mal-humorado nos olhos e o faz soltá-lo. Depois de se esconder em vários prédios e veículos, os dinossauros continuam destruindo. Rick se esconde atrás de uma grande pedra e encontra um tanque de nitrogênio líquido, que ele pega e leva para uma catapulta que é Zevinho, e vai preparar para ele. O tanque é atirado na boca da fêmea dinossauro, fazendo explodir em milhões de pedaços, e revelar o amplificador que esteve em seu estômago o tempo todo antes que eles possam alcançá-lo. Embora um pequeno dinossauro tente agarrá-lo, e um pteranodonte entra e o leva para seu ninho. Ao caçar a presa menor, isso faz Rick desistem de sua busca, e Holly fica magoada com essa decisão, porque ela jogou seu futuro e ciência fora por segui-lo, e suas teorias malucas. Ela vai, e Shaka voltar para a selva, para acampar durante a noite, e Holly traduz um pouco mais do que Shaka conta-lhes sobre a sua vida. Tem saudades da sua tribo que é nômada, e vive onde a comida é onde as mulheres servem todas as necessidades dos homens. E como o príncipe Shaka tem um harém, ele pensa que são feios, mas compensam com simpatia e personalidades. Sua pequena conversa é interrompida por Rick, que teve muito tempo para pensar.
e decidiu que não vai desistir. Tenta se desculpar por sua atitude com uma música no banjo. Enquanto um mosquito enorme suga seu sangue, o que o faz sentir-se cansado, o mosquito acaba por morrer. Quando Rick desmaia em cima dele, na manhã seguinte Rick não nota o vergão gigante nas costas. Ele apenas guia o grupo para o vulcão, onde o ninho de dinossauro e o amplificador estão. Com muito cuidado, Rick esgueira-se entre os ovos sem tocá-los. E alcança o amplificador, que estava tocando música o tempo todo quando Rick o desliga. Embora os ovos comecem a eclodir porque o que os mantém dormindo é a música. Agindo como uma canção de ninar, Rick não consegue encontrar uma maneira para ligar o amplificador novamente. Para que ele comece a cantar e seus amigos logo se juntam a ele mesmo. Shaka, que prova ter uma voz maravilhosa para cantar, os bebês dinossauros voltam a dormir. E o grupo consegue escapar com o amplificador para comemorar seu sucesso. Eles voltam para o deserto. E divirta-se na piscina, onde Shaka divide algumas frutas com Rick, e como é tradição em sua aldeia. Essas frutas acabam sendo opiáceos enquanto os três homens esperam os efeitos para passar. A Zevinho experimenta o amplificador, faz outro obelisco de cristal aparecer no meio do deserto. E ela entra nele para encontrar uma caverna, dentro com ovos de dinossauro. Para que ela mantenha também um holograma com uma mensagem dos nativos. Com um aviso: Enoch é na verdade o cara mau, e ele está tentando obter o poder dos cristais para si mesmo. Antes que Holly possa correr de volta para contar a seus amigos que ela foi capturada por uma pilha desprezível enquanto os homens adormecem depois de comer um caranguejo gigante, que caiu em uma quente primavera e foi fervido. Na manhã seguinte eles descobrem que o Azevinho se foi. Então Rick envia Shaka em uma missão enquanto ele vai explorar a caverna do obelisco. Há guardas fiscais desprezíveis ao redor fazendo uma pausa para o galpão, para que os homens roubem suas pelhas de galpão para colocá-las e fingem ser Slestax. Também eles seguem as criaturas até o templo, onde Holly está em uma jaula prestes a ser baixada em lava. Por ter ajudado a Enoch, então agora Rick saberá a verdade. Também os Slestax querem capturá-los. Também então Rick pula na gaiola de Holly e começa a balançar de um lado para o outro, para acertar cada criatura e empurrá-los para a lava. Os dois saltam para fora da gaiola antes que ela caia. E eles se beijam. Então Holly diz a eles para se apressar e sair antes que Enoch os encontre. Há um pequeno problema, embora eles já tenham enviado Shaka para pegá-lo. Enoch aparece então com um exército de táxis desprezíveis, controlando a mente com um cristal próprio, e rouba o amplificador, antes de fazer Rabugento parecer tomar cuidado deles. Rick decide que não deve mais correr, então depois de mandar Holly embora para sua própria segurança, ele confronta o T-Rex. Ele tenta usar alguns dos fogos de artifício que temos no bolso, mas eles não funcionam. Então ele os joga junto com seu isqueiro, que cria o fóssil de Azevinho encontrado. Em seguida ele usa um cajado, que o padre estava segurando, para tentar um salto com vara, mas mal-humorado simplesmente o engole. Quando ele está no meio do ar, já que Rick era seu único objetivo, mal-humorado ignora os outros e sai. Então agora as pilhas de lixo retornam ao templo. Enoch entra no obelisco e começa a trabalhar o amplificador nos cristais enquanto o grupo tenta combater o imposto de lixo. Mas a muitos deles, de repente, uma ajuda poderosa chega. Rick andando em mal-humorado, que derrota facilmente todos os inimigos que o cercam Holly, e vai querer saber como ele está vivo. Então Rick diz a eles que mal-humorado fez cocô nele, e quando ele estava saindo ele desalojou algum bloqueio intestinal. Mal-humorado é grato por isso. Então os dois deles agora são amigos. O grupo entra no portal do obelisco e encontra Enoch, que já abriu o envoltório do tempo para a Terra. Rick pula nele e luta com ele no chão. Mas quando vai tentar ajudar, ele inclina a bandeja de cristal e faz uma cair estilhaçando. Isso faz com que a porta se feche. Então Rick pensa rápido e pega o colar de cristal de Holly para substituir o que quebrou. A porta abre novamente. Então Rick e Holly correm para a guerra. Desce ele para escapar, mas Enoch agarra Will e o impede de fazer o mesmo. Com a ajuda de Shaka, Will faz um movimento de luta livre e captura Enoch, antes de dizer a seus amigos para irem embora sem ele. Ele mal tinha uma vida na Terra. Então ele está ficando aqui com Shaka e recomeçando. Azevinho e Rick entram no portal e voltam para a Terra logo na entrada da caverna turística no deserto. Enquanto isso, Shaka leva vontade com ele para conhecer sua tribo, onde as mulheres que ele chamou de feias são na verdade muito parecidas com humanos. Assim será feliz em fazer amizade com eles. Um ano depois, Rick aparece na TV novamente para esfregar seu sucesso no rosto de Matt Lauer. Ele mostra a todos um ovo de dinossauro que Holly trouxe com ela, e promove seu novo livro, que foi intitulado após Matt,
o que o faz pular em cima dele para dar um soco. Ele, depois que o show acabou, o ovo choca enquanto descansa na mesa e revela que não é de um dinossauro, há uma pilha de sono de bebê dentro. Esse foi o vídeo de hoje. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Tchau.